Senhor Jesus, eu declaro que esse é o seu espaço, o seu tempo. A direção é sua, o poder é seu. A capacidade de nos agraciar é sua. O poder para libertar é seu, o poder para salvar é seu. E nós nos entregamos agora em humildade. Eu, para que minha boca seja usada, e cada um aqui, para que seu coração esteja à disposição do seu Espírito que fala. E quando a sua palavra é liberada, ninguém pode permanecer da mesma forma. Por isso nós glorificamos o seu nome por quem tu és, no nome de Jesus. Amém. Nessas semanas que antecederam a conferência, os meus pais me chamaram e falaram: temos um conselho para você. Nada de começar a pregação se diminuindo, falando nada do tipo. Aí vem o subirá, aí vamos começar a semana da conferência. Prego meu pai na quinta noite, prego o subirá na sexta noite, prego o Danilo Figueira hoje de manhã. Mas aí então eu vou usar o conselho dos meus pais atrelado ao conselho do subirá na palavra, quem falou? A gente não pode se depreciar. Mas eu quero dizer que eu estou todinha trabalhada na humildade depois destes pregadores. Mas eu declaro que é Deus que vai fazer no nome de Jesus. Eu peço que vocês coloquem aqui na tela a imagem que eu pedi. E eu vou começar a minha pregação com um texto. Eu peço que vocês prestem atenção nessa introdução, porque ela vai levar uma reflexão em toda a mensagem. Esse texto foi tirado de uma aula de introdução à gravidade, pela Khan Academy. E o texto diz: tudo na história humana ou na experiência das civilizações do planeta, tudo parece cair no chão. Se tivermos partículas de água grandes demais, elas não sairão levitando por aí. Ou seja, se forem pequenas demais, serão carregadas pelo vento, mas se forem grandes demais, irão cair. As pessoas não vão flutuar por aí, elas vão cair. Nem os táxis flutuarão, eles vão cair. A água não só cairá, como vai bater no chão, formar uma poça e, se houver sarjeta, irá em direção a ela. A verdade é que a água está sempre tentando ir cada vez mais para baixo. Se eu deixar um monte de agulhas caírem no chão, elas simplesmente cairão. Se eu tivesse uma agulha repousando no chão, ela não iria, por alguma razão, pular ou voar e começar a flutuar. Bem, isso é fundamental em tudo que já vivenciamos. Em geral, as civilizações aceitaram isso como uma dádiva da natureza. Pensamos: mas é óbvio demais, tudo tem que cair, o universo é assim. Pensar de modo contrário seria uma loucura. Fecho aqui as aspas e continuo a reflexão dessa introdução da minha palavra, dizendo: seria essa obviedade da queda também tão real para a alma e para o espírito? Será esta a marca da criação em toda a sua totalidade? Aprendemos que no início de tudo, a maldade e a queda nasceram como irmãs gêmeas quando o querubim Lúcifer almejou ser maior do que Deus. Ele então foi atirado e caiu para longe da presença de Deus. Desde então a Bíblia chama de queda aquilo que é conhecido como mal ou pecado. Já dizia Paulo a seus irmãos cristãos na carta de 1 Coríntios: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é esse mesmo Paulo que diz em Romanos 7, que o mal que ele não quer fazer, este sim ainda é um buraco difícil demais de ser desviado.
Queda. Eu quero começar uma reflexão sobre a queda. A queda física, a queda da alma, a queda espiritual. Será que a gente pode concluir então, pela observação da física e pela observação do comportamento humano, ser a queda a mais inevitável realidade do homem? Eu começo com essa pergunta. Será que a queda é a realidade mais inevitável da humanidade? O primeiro ponto da minha pregação, que hoje se chama Força G, se você já está anos longe da escola, eu vou dizer, fica calmo, que eu também estou há alguns anos longe da escola. E eu fui lá dar uma estudadinha nessa história de força da gravidade, mas eu vou trazer de forma bem simplificada. Mas a verdade é que a força da gravidade é algo muito simples. Eu tenho aqui uma maçã. E o primeiro ponto dessa pregação é a força da queda. E eu quero que vocês vejam essa maçã comigo. Todo mundo aqui sabe exatamente o que vai cair, o que vai acontecer se eu soltar esta maçã, certo? O que vai acontecer? Então vamos lá. Atenção, será que o poder está tão forte aqui depois desse coral ungido que eu vou soltar, ela vai levitar? Brincadeiras à parte, a maçã vai cair. Eu peço a próxima imagem e eu vou começar contando para vocês a história de um homem que no século 17 descobriu algo que transformou o conhecimento da humanidade. Graças a esse homem, toda a física, tanto mecânica quanto toda a física, foi desenvolvida a partir do seu pensamento. Ele foi considerado, então, uma das 5 mentes mais brilhantes da história. Este é Isaac Newton. Diz a lenda, a história, alguns dizem que é verdade, porque tem uma pequena biografia de Newton, que foi escrita por um amigo dele, que está numa academia britânica. E essa biografia é verdadeira, diz que lá consta essa história. Newton ainda era um jovem cientista e, como vocês podem ver desse lado, estava ele sentado debaixo de uma árvore, contemplando o céu e pensando em como toda aquela grandeza poderia existir, pensando na ciência, aquele pensamento de físico, né? Aquele cara nerd, em vez de pensar nas meninas da época, ele estava lá pensando na física, deitado, olhando para o céu, quando de repente cai uma maçã na cabeça dele. Então, Isaac Newton, que não era um homem qualquer, se perguntou, por que que tem que ser assim? Ele gerou uma linha de raciocínio a partir desse questionamento. E a partir desse questionamento ele formulou a lei da gravidade universal ou a lei da gravitação universal. Por que as maçãs precisam cair? Por que quando ela se solta ela não permanece no alto? E não só as maçãs, porque tudo parece ser jogado para o chão. O que ele descobriu, o segredo não estava no chão, mas existe uma força de atração em todos os objetos, e 2 objetos se atraem. Foi isso que ele descobriu. Mas eu quero convidar agora vocês para uma outra história, que também tem uma árvore com outro fruto, que aconteceu antes da história de Isaac Newton, muito conhecida entre os cristãos, que é a história que fala a respeito da queda do homem no pecado. Do outro lado, vocês já devem ter reparado, temos uma ilustração, né, um quadro de Adão e Eva, ainda nus, do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles moravam no jardim do Éden, na presença de Deus. Nunca haviam pecado, mas um belo dia apareceu uma serpente.
E no capítulo 3 de Gênesis, e aqui eu quero dizer que esse capítulo é intitulado nas Bíblias como a queda do homem. No versículo 6 do capítulo 3, diz: vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deus tinha dado uma ordem clara, que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, quando a serpente veio com uma história de que se eles comessem, eles teriam o mesmo conhecimento que Deus tem. Aquilo seria algo bom e não ruim. O texto diz que aquela árvore era agradável e aos olhos desejável. Se a gente for ao dicionário e procurar um sinônimo da palavra desejável, a gente encontra cobiçável, invejável, esperado, ansiado, atrativo, atraente. Ou seja, antes da primeira queda, quando Eva e Adão foram tentados pela primeira vez, eles se sentiram atraídos pelo pecado. O discurso que ia contra a palavra de Deus os atraiu. Então, da mesma forma que debaixo de uma árvore, a história foi marcada no século 17, com um pensamento a respeito da queda e o entendimento da atração de dois corpos. No início da história, Adão e Eva caíram no primeiro pecado porque foram atraídos. Então eu continuo a reflexão com vocês no final deste meu primeiro ponto. E a minha reflexão é: será a queda a mais inevitável realidade dessa vida? Mas agora vamos chegar um pouquinho mais nessa parte de lei da gravidade. E o porquê que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque eu sinto que o Espírito me soprou que assim como a natureza, a criação, representa e mostra a glória de um Criador, ela aponta que existe alguém grandiosíssimo que projetou tudo aquilo. Assim também as leis da física apontam para as leis espirituais, porque elas também foram criadas por Deus, aquele que deixa a sua marca em tudo que Ele faz. E eu quero que vocês pensem comigo então a respeito da força da gravidade. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o desenvolvimento do pensamento de Isaac Newton o levou a entender que a força da gravidade é igual a um constante de gravidade vezes a massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo dividido pela distância ao quadrado. Calma, eu não posso te perder agora. O seu eu interior, criança, adolescente, mandou um sinal para o seu cérebro dizendo: agora é hora de dormir que começou a aula de física. Mas eu falo não, pelo amor de Deus, Espírito Santo, acorda, que eu vou explicar de forma bem clara que existem dois fatores importantes que influenciam a força da gravidade. O primeiro deles que eu quero falar é a massa dos objetos. Tá bom, você está continuando querendo dormir. Mas massa nada mais é do que peso. Na verdade, calma. Físicos, não fiquem loucos. Nós chamamos no nosso cotidiano massa de peso. O peso da física é outra coisa, que eu vou chegar lá. Mas é assim, a minha massa é 52 quilos. O meu pai tem uma massa um pouco maior, né? Ele falou que mais do que o dobro da minha massa. Eu falei isso para vocês dar uma acordada. Quando a gente pensa no que Newton falou, vocês vão entender por que a força da gravidade que vocês conhecem na Terra é tudo cai. Quando a gente pensa em força da gravidade tudo vai cair.
Mas por que na Terra tudo cai pela força da gravidade? Porque as coisas são menores com uma massa pequena e a Terra tem uma massa gigantesca. Então a física sabe que eu atraio a Terra. Só que a Terra me atrai com uma força muito maior, porque ela tem uma massa muito maior. Vocês estão entendendo? Vocês sabiam, a maioria sabe, né, que em diferentes planetas a gravidade é diferente, porque os planetas têm massas diferentes. A constante gravitacional da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. De Júpiter, que é um planeta muito maior, é 24,7. De Marte, que é um planeta menor, é 3,7. Agora, da Lua, que é o nosso satélite, é 1,6. Ou seja, por isso que a gente vê aquelas imagens dos astronautas na Lua quase que flutuando, né? Porque eles ficam muito mais leves. Então, um fator que influencia a força da gravidade é a massa. Vocês entenderam? O peso da gravidade é sua força, mas é muito influenciado pela massa, ou seja, pela sua proporção. Mas e espiritualmente, que é onde eu quero aplicar para você, que eu creio que Deus na física aponta para algo espiritual. Nós também sentimos o peso de atração espiritualmente. 2 pesos de atração que eu quero falar para vocês. O primeiro deles é o peso do pecado. Em Hebreus 12:1 diz: portanto também nós temos vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Espiritualmente existe uma força que te atrai constantemente, e essa é a força do pecado. Baseado no nosso entendimento e também do que a Bíblia diz, nós sabemos que a força do pecado é mais forte do que a nossa força. Afinal, a nossa natureza decaída não suporta dizer não para o pecado. Estou mentindo ou não? Fala a verdade, pensa no seu ponto fraco agora. Eu vou pensar no meu. Toda vez que eu caio no meu pecado de maior fragilidade, eu penso, de novo, Senhor, da próxima vez eu vou conseguir. Da próxima vez eu vou vencer essa força de atração. Quantos dias será que eu consigo ficar sem cometer nenhum pecado? Mas existe um outro peso atrativo no âmbito espiritual. E esse peso, esse é o peso da glória de Deus. O peso da glória de Deus é uma força. Então aqui ele está bem conectado com o que a física diz. E esta força está ligada à dimensão, à massa deste ser. Agora pensa. Na Bíblia, a palavra glória tem a sua tradução por kavod. Possui 2 significados. O primeiro deles é o peso. E aqui o peso é essa força, essa massa. Para os hebreus, no hebraico, eles até entendiam como massa mesmo, né? O nosso peso, que a gente fala no dia a dia como peso. No texto de Moisés, quando o povo de Israel estava lutando contra os amalequitas, que ele ficou de mãos levantadas, o texto diz que as suas mãos começaram a ficar pesadas.
kavod. E ele tinha dificuldade de mantê-las levantadas. Mas a lei da gravidade mostra que, conforme você se movimenta, a realidade muda, certo? A força da gravidade que está sendo exercida sobre o seu corpo físico agora pode ser alterada. Dificilmente alguém aqui vai ser astronauta, mas se tiver, não. Quando o homem chegou na Lua e pisou na Lua pela primeira vez, há quem diga: este foi um grande passo para a humanidade. Mas a verdade é que a gente sabe que tem um outro dia que foi o verdadeiro grande passo para a humanidade. Esse dia foi o dia que Jesus, o Filho de Deus, deixou a sua glória nos céus, veio para a terra. E um dia ele morreu no lugar para te justificar. E nesse dia, o poder exercido nas nossas vidas espirituais foi mudado. Na nossa vida individual, isso acontece no dia que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Sabe o que acontece? Continuando o texto de Romanos 3:23, porque diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o que ele está falando, você não tem massa suficiente, você não tem tamanho espiritual suficiente para atrair a glória de Deus, mas Jesus veio, fez de graça. E o mesmo Paulo que escreveu esse texto, em Romanos 8:38, ele diz: porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu faço um paralelo agora da lei da gravidade com a lei da graça. A lei da gravidade fala que a distância influencia na força de atração, das forças de atração exercidas na sua vida. A lei da graça é igual, mas adivinhem só, o Deus que possibilitou, porque Ele veio até nós. A distância foi terminada quando Cristo chegou aqui e nos justificou de graça. E o que acontece no universo de graça, nessa lei da graça, é que não existe mais distância que possa parar a força da glória de Deus naqueles que estão em Jesus, porque o seu tamanho e a sua grandeza são imensuráveis. Ele é Deus infinito, então não importa o quanto um homem, quando está em Jesus, se sinta pequeno, ou peque, ou queira fugir, ele nunca conseguirá se separar do amor de Deus. A graça possibilita isso. Quando você está em Cristo, não tem volta. E o porquê que essa revelação é tão importante para o cristão? Porque tem cristão que acha que a graça é entender que uma maçã cai no chão. Entendam comigo, pela perspectiva pequena, a gravidade é uma maçã cair no chão. Mas aqueles que entendem a magnitude, entendem como é a força de atração. E eu ainda vou dizer algo muito importante a respeito da gravidade.
Mas a graça, quando nós paramos para entender o que ela significa, às vezes a gente acha que não é pela minha força ou pelas minhas boas obras que eu sou salvo. Eu sou salvo por crer em Jesus. Ponto final. O que a gente precisa entender, a revelação da graça você entrou num universo que não há pecado seu, que não há maldição, que não há história da sua família. Não importa, nada pode te separar dele. O universo de graça. Eu vou entrar no meu terceiro ponto agora. Que é o ponto que eu acredito, que é a revelação da graça que todos nós precisamos ter. A lei da gravidade universal, formulada por Newton, diz: a gravidade não é só a força que faz as coisas caírem aqui. A lei da gravidade faz todo o universo ser sustentado. O universo só existe, pelo entendimento dos físicos, por causa de uma lei gravitacional que faz com que tudo fique suspenso ou sustentado no universo. A lei da gravidade é o que faz ter a vida na Terra, a lei da gravidade é o que faz os planetas orbitarem, e eles dizem que é a principal lei da física. Sem ela não haveria o começo do universo, sem a exatidão da gravidade não existiria vida. Olha que loucura. Se a gravidade de um planeta mudasse minimamente, toda aquela galáxia estaria destruída. Ela perderia sua capacidade de equilíbrio. Ela sustenta o universo. Mas em Hebreus 1, eu te levo ao universo espiritual. E aqui diz que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho tinha vindo. E o que está escrito a respeito dele é: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Assim como a gravidade é a lei física que sustenta o universo, assim também é Cristo. Por ele, tudo foi criado. O Filho, que é o resplendor da glória, do peso da glória de Deus e a expressão exata do ser. Assim como a gravidade, se for mudada em 1 milímetro, tudo sairia de equilíbrio. Cristo, ele tem a exatidão de todos os atributos do caráter de Deus. Então, quando a gente pensa o Jesus que veio e que cortou essa distância entre a humanidade e Deus, pensa, ele era um homem que não fez nada de errado. Não, ele era muito mais do que isso. Ele é a exata expressão de Deus. A profundidade do seu amor não pode ser entendido. A imensidão da sua misericórdia não pode ser medida. A sua bondade, o seu poder, a sua presença, a sua glória, nada pode ser medido, e ele é a exata expressão. E eu quero terminar esse versículo que diz: sustentando todas as coisas pelo poder da palavra. A gravidade sustenta o universo, mas é a lei da graça que sustenta os filhos de Deus. É a lei da graça que possibilitou o mínimo contato da humanidade com Deus. Nós não seríamos dignos
da sua presença e da sua glória, mas quando Cristo vem, Ele nos torna co-herdeiros com Ele de um universo todo. Pessoas tão pequenas. Nós precisamos entender como cristãos que a graça sustenta o nosso espírito. Que a gente vai continuar pecando sim. E olha que vida medíocre se a gente não tiver o entendimento de que a nossa salvação não pode ser roubada. Porque tem gente que sabe que a maçã cai no chão quando entende que você foi salvo por crer em Jesus, mas passa todos os dias querendo conquistar o amor. Peca e tem medo de ir para o inferno. Não entende a força atrativa da glória de Deus que nos foi entregue por Cristo Jesus. Ninguém. Eu quero ler novamente o que Paulo falou, porque Paulo, ele entendeu a graça. Paulo, que era o grande perseguidor dos cristãos, que matava esses cristãos, ele teve um encontro transformador com Jesus. E depois ele desejava demais ser como o seu mestre, mas ele não conseguiu. E ele fala: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. Quem me livrará desse peso? Mas ele teve a razão, graças a Deus por Cristo Jesus. É esse Paulo que diz: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, nem os demônios, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, ou seja, não existe distância que um homem, salvo Filho de Deus, que deseja a Deus, que vai separar desse amor, nem a profundidade. Nós precisamos entender que a graça é muito maior do que esse universo que a física entende. E olha que a física descobriu que existem bilhões de galáxias. Pensa que o Deus da graça é o criador de todo esse universo. E a lei da graça é a forma que Ele atua nas nossas vidas. Isso não é pequeno. Então, a partir de hoje, vamos começar a dar as devidas proporções para cada coisa. Pecado e Deus, eu sei as devidas proporções. O pecado é mais forte que eu, mas o meu Deus. Por isso que a distância que nós temos dele. Hoje o véu foi rasgado. Temos acesso. Quando um filho de Deus busca a presença de Deus, essa força se torna algo tão desejável, tão atrativo, que a força do pecado vai diminuindo. Por isso que entender que nada pode me separar de Deus, que essa graça é o que me sustenta, isso não me faz querer pecar. Pelo contrário, essa graça me conquistou. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, eu clamo, Deus, e eu declaro hoje que nós precisamos da revelação de que a sua graça nos sustenta. Como vamos conseguir nos manter de pé? Pela graça. Como vamos vencer o pecado? Pela graça. Como vamos viver sem sermos consumidos pela maldade? Pela graça. Graça,
Graça, Senhor, nos mergulha nesse universo de graça. Ore candele de deshere candele de deshere candele.